Existe uma região do oceano onde navios entram, mas simplesmente não saem. Pense nisso por um segundo. Nenhuma chamada de socorro, nenhum destroço encontrado, nenhum sobrevivente para contar a história. Apenas o silêncio e o mar. Hoje, você vai conhecer a história de um desses navios e descobrir por que este lugar é considerado o mais assustador de todos os oceanos. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode mudar a forma como você vê o mundo. Navios enormes, aviões de última geração, todos desaparecem sem deixar vestígios. Nenhuma explicação lógica parece suficiente. É como se fossem apagados da existência. A história que vamos explorar é uma das mais perturbadoras e até hoje permanece sem solução. Vamos mergulhar fundo nesse mistério, mas aviso: depois de hoje, você nunca mais vai olhar para o oceano da mesma maneira. Estamos falando daquela famosa e temida área no Oceano Atlântico, um lugar que assombra a imaginação de todos há décadas. O Triângulo das Bermudas. Mas o que realmente acontece lá? Relatos de marinheiros e pilotos descrevem fenômenos que desafiam a nossa compreensão. Eles contam que as bússolas começam a girar descontroladamente, apontando para todas as direções, menos para o norte. Os radares, que são os olhos eletrônicos de qualquer embarcação moderna, simplesmente apagam. Telas que antes mostravam o caminho seguro de repente ficam pretas, deixando a tripulação cega no meio do nada. E o próprio oceano, ele parece mudar. A água, que antes era de um azul profundo, assume uma tonalidade estranha, leitosa. O céu, antes claro, pode se fechar em minutos, com nuvens que não se parecem com nenhuma formação meteorológica conhecida. Seria como entrar em outra dimensão. Um lugar onde as regras da nossa realidade não se aplicam mais. Um lugar governado por forças que não entendemos. Agora, vamos focar em um caso específico que encapsula todo o terror dessa região. Imagine um enorme navio cargueiro, uma fortaleza de aço de milhares de toneladas, navegando em águas abertas. A bordo, uma tripulação veterana, homens que conheciam o mar como a palma de suas mãos. Cada um deles tinha anos, décadas de experiência. Eles já tinham enfrentado as piores tempestades e navegado pelas rotas mais perigosas do planeta. Naquele dia, as condições eram perfeitas. O sol brilhava, o céu estava limpo, sem uma única nuvem de tempestade no horizonte. O mar estava calmo, quase como um espelho. Tudo indicava uma viagem tranquila e sem incidentes. O navio entrou na região do Triângulo das Bermudas, seguindo seu curso programado. E então, silêncio, completo e absoluto silêncio. O contato por rádio foi perdido. O sinal no radar desapareceu. O navio, com toda a sua tripulação, nunca mais foi visto. Simplesmente evaporou, como se nunca tivesse existido. As buscas foram extensas, cobrindo milhares de quilômetros quadrados. Mas nada, nenhum destroço, nenhuma mancha de óleo, nenhum corpo, apenas o oceano vazio. Mas o que torna essa história ainda mais arrepiante é o último sinal que recebemos do navio, poucos momentos antes dele desaparecer para sempre. O operador de rádio, um homem experiente e calmo, fez uma transmissão. Sua voz, no início, era normal, mas rapidamente mudou para um tom de urgência e confusão. As palavras exatas que ele disse foram gravadas e se tornaram lendárias. Ele disse: algo está errado. Algo está muito errado aqui. O céu, a água não parecem reais. Havia uma pausa, como se ele estivesse lutando para descrever o que via. Ele continuou, com a voz falhando: não sei o que está acontecendo, mas... E foi aí que a transmissão cortou. Não foi um desligamento gradual, foi um corte súbito, como se alguém tivesse puxado um fio da tomada. O que ele viu? O que estava acontecendo com o céu e a água, que o deixou tão apavorado? E o que, ou quem, interrompeu sua última mensagem para o mundo? Essas perguntas ecoam até hoje, sem resposta. Aquela transmissão fragmentada é a única pista que temos. Um eco fantasma vindo de um navio que se perdeu para sempre na imensidão do oceano. E se a chave para tudo isso for algo que parece saído de um filme de ficção? Pessoas que passaram por experiências estranhas na região, mas conseguiram escapar, contam uma história parecida. Elas falam de um nevoeiro, mas não é um nevoeiro comum. É uma névoa espessa, de cor amarelada ou esverdeada, que surge do nada, mesmo em dias de céu limpo. Ela envolve o navio ou o avião
em questão de segundos. E dentro desse nevoeiro, coisas bizarras acontecem. O tempo parece se distorcer. Relógios digitais apagam e os de ponteiro simplesmente param de funcionar. A sensação que todos descrevem é a de não estar mais na Terra. É um sentimento profundo e visceral de deslocamento, como se tivessem sido transportados para outro lugar, outro tempo, ou, talvez, outra dimensão. Alguns relatam uma desorientação completa, não sabendo mais que direção seguir, como se o próprio espaço estivesse confuso. Para eles, aqueles minutos dentro da névoa pareceram horas, ou talvez nem tenham passado. Eles saem do outro lado, muitas vezes a centenas de quilômetros de onde deveriam estar, sem nenhuma memória de como chegaram lá. Essa loucura nos instrumentos nos leva a uma das explicações científicas mais intrigantes e, ao mesmo tempo, assustadoras. A região do Triângulo das Bermudas é conhecida por ter anomalias magnéticas significativas. O campo magnético da Terra, que normalmente é estável e nos guia, é incrivelmente instável ali. É um dos poucos lugares no planeta onde a bússola aponta para o norte verdadeiro e não para o norte magnético, causando confusão. Mas alguns cientistas acreditam que é muito mais do que isso. Eles teorizam que essas anomalias são tão poderosas que podem literalmente quebrar o espaço-tempo em pequena escala. Imagine o tecido da nossa realidade. Agora, imagine uma área onde esse tecido está esticado, torcido ou até mesmo rasgado. Se um navio ou avião entra em uma dessas fraturas espaciais, o que aconteceria? Os instrumentos eletrônicos e magnéticos seriam as primeiras coisas a falhar, completamente sobrecarregados por forças que não foram projetados para suportar. A realidade como a conhecemos deixaria de funcionar. Talvez o navio não tenha afundado, talvez ele tenha apenas deslizado para outro lugar. Mas não são apenas os instrumentos que enlouquecem, são os relatos do que as tripulações viram e ouviram que realmente gelam o sangue. Marinheiros que navegaram por essas águas e sobreviveram para contar a história falam de coisas que não deveriam existir. Eles descrevem luzes estranhas se movendo debaixo d'água. Não são luzes de submarinos ou de outras embarcações. São luzes rápidas, que se movem em padrões impossíveis, às vezes cercando o navio, como se estivessem observando. Outros falam de sons. Um zumbido profundo e ressonante que parece vir das profundezas do oceano. Um som que vibra através do casco do navio e que nenhum sonar consegue identificar. E os relatos mais aterrorizantes falam de ver algo se movendo sob as ondas. Algo enorme. Não é uma baleia. Não é um cardume de peixes. É uma sombra gigantesca. Uma massa escura que se move com velocidade e propósito, grande o suficiente para fazer um cargueiro parecer um brinquedo. O que são essas luzes? Que criatura ou máquina produz esses sons? O que é essa forma colossal que se esconde nas profundezas do Triângulo das Bermudas? Isso nos leva a uma teoria que muitos consideram proibida, radical demais para a ciência convencional. E se o navio não afundou? E se ele não foi destruído por uma onda gigante ou por uma falha mecânica? E se ele simplesmente atravessou para o outro lado? Pense na última mensagem do operador de rádio. O céu, a água não parecem reais. Pense no nevoeiro que distorce o tempo. Pense nas anomalias magnéticas que podem teoricamente rasgar o tecido do espaço. E se o Triângulo das Bermudas não for apenas uma área geográfica perigosa, mas sim algo a mais? E se for uma fenda, um portal, uma passagem instável entre o nosso mundo e outro lugar? Talvez um lugar com leis físicas diferentes. Talvez outra dimensão. Nessa teoria, o navio não foi destruído. Ele foi transportado. Ele navegou direto para dentro dessa fenda e emergiu em um lugar do qual não há retorno. Isso explicaria a falta de destroços, a falta de corpos, o silêncio absoluto. Porque um navio não está mais no nosso oceano. Ele está em outro. Talvez o oceano seja muito mais do que apenas água, sal e vida marinha. Talvez em certos lugares, em certas condições, ele se torne algo diferente. Uma fronteira, uma porta. E quando essa porta se abre, alguns navios, alguns aviões, acabam atravessando por acidente. Eles não voltam, não porque afundaram,
mas porque a porta se fechou atrás deles. A história do navio cargueiro perdido no Triângulo das Bermudas é um lembrete de que, por mais que exploremos e mapeemos nosso planeta, ainda existem mistérios profundos e inexplicáveis. Existem lugares onde a nossa ciência e a nossa lógica falham, e tudo o que nos resta são perguntas. Onde estão todas essas tripulações? O que eles viram em seus momentos finais? E a pergunta mais assustadora de todas: essa porta pode se abrir novamente? Se você gostou de explorar o inexplicável conosco, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Continuaremos a investigar os maiores segredos do nosso mundo. Obrigado por assistir.